de lepra e bobos, e que tem dado aso a alguns deles tornarem a perseguir e a prender os que levam suas ressalvas, persuadidos talvez que seja patronato de oficial, que está de semana. E como tendo eu em grande monta o estar empregado nesse exercício do expediente do governo, e está a meu cargo, quando estou de semana, por passar essas ressalvas, e nada faço sem ordem da autoridade com quem sirvo, não posso ser indiferente ao pouco crédito com que esses capitães mores olham para as ressalvas. E a Vossa Excelência pertence manter o crédito e reputação dos oficiais, que têm a honra de servir as suas ordens pela mesma razão que têm de os castigar ou de os lançar fora do exercício que se acham, uma vez que se fizerem indignos dele. Ou seja, o recrutamento, ele era motivo para que se fizesse um controle social na região. Quando um capitão-mor não gostava, ou achava aquele elemento de alguém, ou achava aquele elemento, enfim, inconveniente ao seu domínio na região, ou até mesmo só pelo fato de alguém ser forasteiro e não estar nas teias de compadrio locais, isso tudo fazia com que desse motivo que ele fosse recrutado. Mesmo que o sujeito fosse cego, existem relatos de pessoas amputadas, sem pernas, sem braços, que eram recrutadas, quer dizer, são pessoas que, bom, deficiências físicas podem ser, enfim, não são impeditivos de outras profissões, mas para se lutar uma guerra é difícil pensar que alguém sem dois braços poderia lutar uma guerra. E aqui o desespero era tão grande para não ser mandado para uma guerra. Imagine, você é tirado do interior, mandado para a capital, você ficava às vezes 6 meses sem pagamento, a comida geralmente de entregue era estragada ou muito ruim, de baixíssima qualidade, você ficava preso no quartel, era submetido a um regime de castigos corporais, chibatas, aquela coisa toda, era análogo à escravidão, as fontes são unânimes nesse sentido. E aí, até mesmo alguns comandantes pretendiam deixar esses corpos, até os oficiais não queriam ir para a guerra. Uma guerra, onde é que ficava o sul, onde é que era o Rio Grande do Sul, no Rio de São Pedro, que chamava na época, onde é que era a Cisplatina, ninguém sabia disso aqui na Bahia. Por que eu vou lutar lá no sul? Não é? Qual o motivo disso? Ainda mais, o pior ainda, se fosse para os navios, os vasos de guerra, porque esses ficavam, o sujeito ficava anos fora de casa, perdia o contato com a família, literalmente. Não é? Desertou, então é a fuga do Forte de São Marcelo em 11 de julho de 27. Desertou dessa fortaleza o cadete do batalhão número 13, adito ao batalhão 14 da primeira linha, José Ruiz Gil, levando consigo 2 recrutas, José Raimundo de Abreu e Cristóvão Lázaro, do número dos que se acham presos nesta. Tendo esta franqueza, por ser o comandante da guarda, o sujeito era comandante da guarda, pois que sendo do seu dever fechar a todos os recrutas em um calabouço às 7 horas da tarde, o fez, deixando ficar de fora aqueles 12. E, na ocasião de fechar o portão, entregou-me as chaves na forma do costume, deixando aberto o pórtico, por onde se verifica ter feito a fuga, sendo essa de 1 para 2 horas da madrugada. E, tendo mudado o quarto de 1 hora, postou na sentinela da coroa do portão um soldado recruta, Antônio Jerônimo, do batalhão 14, que me tinha sido remetido pelo seu respectivo comandante para serviço desta guarnição, sendo aquele posto de maior responsabilidade. E, nesta ocasião, um soldado do mesmo batalhão, Félix da Silva, pedindo ao referido cadete para trocar com ele recruta a sentinela, lhe não permitiu. Passos esses que claramente mostram o premeditado plano de sua realizada deserção, mostrando igualmente ter franqueado a fugida dos supracitados recrutas. Bom, e aí eu volto ao cartaz da nossa palestra, que é uma imagem, uma pintura de época, do Jean-Baptiste Debré, denominado Embarque das Tropas para Montevidéu, de 1826. A paisagem está bonita, né? Pompa e circunstâncias, tropas marchando e por aí vai. Mas o testemunho ocular, que ninguém mais seja do que o Karl Seger, um alemão que foi recrutado pelo imperador para lutar não só na Cisplatina, mas também para fazer a guarda pessoal dele, os mercenários alemães e irlandeses, nas suas contribuições para a história da guerra entre o Brasil e Buenos Aires, ele deixou um relato pitoresco sobre esse fato, esse processo de embarque das tropas. Então,
perdoem o tamanho da letra, eu falei muito rapidinho que eu acho curioso. O Segre tem uma dose de veneno nessas palavras dele, mas ilustram bem como era a situação. Por ordem do imperador, avançaram repetidamente o terceiro e quarto. O imperador mandou fazer, ele enganou as tropas, ele mandou fazer um desfile. Aí diz ele, um dia lá, ele não avisou ninguém que ia embarcar, olha só. Por ordem do imperador, avançaram repetidamente o terceiro e quarto batalhões de caçadores e o primeiro regimento de cavalaria e artilharia montada, com 3 peças. Pondo-se à frente dessas tropas, o imperador lhe disse que lhes havia concedido a honra de serem os primeiros a iniciar a campanha do Sul e que da praça em que se achavam deviam marchar diretamente para bordo dos navios